Homeopatia é tratamento para o espírito e para o corpo, ampliando o entendimento humano sobre si mesmo. Espero que a gente esteja ampliando realmente esse conhecimento com os nossos estudos feitos até aqui, e vamos continuar com algumas dúvidas que as pessoas têm. Algumas pessoas perguntam: meu amigo tomou uma homeopatia que melhorou sem ter nenhuma reação. Por quê? Temos duas opções. Uma, tomou homeopatia galenizada, ou seja, para suprimir um sinal ou sintoma, que é um tratamento de baixa hierarquia e adoecedor ao longo do tempo. Ou o remédio caiu na frequência dele, com isto ele melhorou sem nenhuma reação física ou mental digna de nota, que é um tratamento de alta hierarquia, mas nem todas as pessoas melhoram verdadeiramente sem exonerar as suas toxinas. Então a pessoa teve aquela primeira melhora, depois ele entrou na estabilização daquele padrão dele adoecedor. Lembrando que ninguém vai ficar aqui para semente, ninguém vai viver aqui eternamente. Nós vamos fazer os tratamentos sempre que forem necessários, e buscando aquilo que for mais condizente ao que nós acreditamos, ao que nós gostamos, aquilo que a gente aceita. Que a gente mostra as possibilidades da homeopatia segundo o que a gente aprendeu, o que a gente estudou, e que a espiritualidade sempre nos ajuda a entender mais, a ter mais percepções do adoecimento. Quando a gente toma um remédio em alta hierarquia, muita coisa melhora, praticamente tudo melhora, principalmente o nosso entendimento e as nossas reações frente às adversidades. A exoneração é um sinal de melhoria duradoura, portanto, um bom sinal, desde que seja ou que esteja ocorrendo de acordo com a filosofia homeopática e as leis de Hering. A lei de Hering a gente vai ver em outro estudo. O que são as leis de Hering? Elas dizem que a doença, a cura corre de dentro para fora, de cima para baixo, na hora inversa dos seus aparecimentos. Primeiro melhora os órgãos mais nobres, depois os menos nobres. O último a se melhorar dentro dessa filosofia é a pele e as unhas. O que são sintomas energéticos? São sensações, sintomas de pouca importância para um diagnóstico, mas de suma importância para uma diagnose. São sintomas subjetivos que a pessoa se expressa dizendo como se. São sintomas da mais alta hierarquia, por exemplo, sentimento de abandono, sentir-se abandonado, a angústia pela salvação da alma, ouvir barulhos estranhos sem que eles realmente existam, dor que não existe uma lesão física, não existe lesão física naquela parte, por mais que faça exame, a pessoa sente dor. Dores fantasmas, também chamadas de dores fantasmas, os traumas, nos mais variados níveis, notícias ruins, cenas ruins, separações. Então isso são sintomas que geram um adoecimento em nível energético. Sintomas emocionais, nos nossos desequilíbrios e desentendimentos diários, pequenos descontroles, tais como insatisfação, irritabilidade, ansiedade, fobia, angústia, tristeza, apatia, depressão suicida, etc. Então, elas estão aqui dentro de um processo de aumento da sua hierarquia dos adoecimentos. Cada um tem lá seu sintoma emocional, onde ele vai se enquadrar e vai ter a necessidade de tratamento. Os sintomas mentais são sintomas mais objetivos, como por exemplo, aborrecer-se por trivialidade, autoritário, ditatorial, desprezo, esquecimento, falta de concentração, letargia, delírios, ideias paranoicas, ciúme, raiva, ódio, inveja, tristeza, rancor, mágoa, mentira, magia negra, maldição e calúnia. Então esses sintomas eles são também subjetivos, mas eles são mais palpáveis do que os emocionais e de efeito mais visível. A questão da maldição e magia negra, imaginemos um jogo entre seu time e um maior adversário. Então vamos dar o exemplo Vasco e Flamengo. Um pênalti a favor do Flamengo. Eu não tenho que torcer para o centroavante do Flamengo bater para fora. Tenho que torcer para o goleiro do Vasco pegar. Porque aí é uma bênção. Eu tenho o direito de abençoá-lo e torcer pelo sucesso dele. Se eu torcer para o outro chutar para fora, eu estou fazendo a maldição. Eu estou indo contra as leis divinas. Isso é um exemplo simples, uma coisa básica, mas é importante. E as energias envolvidas no futebol são muito complexas. Eu fiz uma pesquisa
baseada na história das Copas. E todo time que tira o Brasil da Copa, ele passa uma temporada bem complexa, bem longa, sem ganhar títulos. A Itália, aconteceu isso com a Itália, e um detalhe, a Itália ganha do Brasil e ganha a Copa. Os outros que ganham do Brasil não ganham a Copa. Teve uma exceção dessa última que foi muito estranha, mas o normal é não ganhar. Imagine se o Uruguai ganhou do Brasil de 2-1 e teve, até hoje, nunca mais ganhou nada, em termos de Copa do Mundo. Imagine, coitados dos alemães, como ficarão. Aí vocês dão uma olhada no blog, chama Futebol, e outros assuntos. Tem lá todo o histórico lá dessa questão, dessa que eu chamei de maldição brasileira. Logicamente que nós não temos a intenção de fazer uma maldição, mas as interações energéticas são muito complexas. A gente deixa isso para outra oportunidade. Os sintomas físicos são aqueles que a gente realmente vamos reclamar, que é que todos nós conhecemos. É a doença propriamente dita: catarro, corrimento, verruga, acidente, envenenamentos, etc. Se bem que estes dois últimos podem ser também interpretados como sintomas energéticos, mas é a mente que atrai os fatos. Então, não é porque ele pegou uma garrafa com muita sede, pegou uma água e tinha veneno nela. Tinha um padrão psíquico antes de se fazer de vítima para se tornar vítima. Da mesma forma os acidentes, quem muito se faz de vítima acaba se tornando uma vítima. A sucção nós já falamos anteriormente, o ato de bater seguidamente em ritmo constante de um frasco do remédio contra uma superfície macia e resistente, várias vezes. Isto após o remédio ser diluído. As dinamizações é o resultado dessa sucção. O resultado de succionar é o que a gente chama de dinamização. A diluição, a gente também fez um pequeno resumo antes, é o resultado de dissolvermos o remédio. A diluição homeopática pode ser em fração decimal, 10% da tintura mãe, depois 10% da anterior, ou seja, 9 gotas de álcool ou outro QSP, para uma gota da diluição anterior. A centesimal é 1% da tintura mãe na hora de fazer a primeira, e depois para cada 99 gotas de álcool para 99 gotas de álcool para uma gota da diluição anterior, o álcool ou outro QSP. Deixa eu voltar de novo. Centesimal, 1% da tintura mãe e depois 1% da anterior, ou seja, para cada 99 gotas de álcool ou outro QSP, uma gota da diluição anterior. É bom ler do que tentar falar direto, que a gente acaba pulando etapas. Temos ainda 50 milesimal, que é a proporção de 1 para 50 mil, e a Korsakoff, que faz as diluições centesimais reutilizando o frasco da diluição anterior. Essas técnicas serão descritas no parágrafo 270 da Arte de Curar, exceto a Korsakoff, que o Korsakoff desenvolveu isso na época da guerra, que ele levava uma matriz e ia fazendo levava um CH30, por exemplo, e fazia todo o CH31 usando o mesmo vidro, com resultados muito importantes, muito interessantes. Modalizar o sintoma é diferenciar os sintomas com relação ao horário que aparece. O lado do corpo, se no clima frio e úmido ou quente, se após uma raiva, etc. Então, modalizar o sintoma: sinto dor de cabeça. Como, onde, a que horas, em que circunstância. Aí nós vamos estar localizando. No nível do mar, na montanha, sempre terá diferença. Com relação a isso, tem um dado importante, que quando a pessoa está numa montanha, numa região bem alta, e ele vai para o nível do mar, se ele mudar muito de latitude ou de longitude, ele deve parar a homeopatia, esperar seu corpo estabilizar onde ele chegar e depois tomar o remédio. Nós temos um caso de um colega que saiu de Belo Horizonte e foi para Natal, então ele mudou tanto de latitude como de longitude. E aí o remédio não fez mais o mesmo efeito para ele. Ele foi aconselhado a parar, esperar o corpo estabilizar. Aí ele tomou o remédio normalmente durante o tempo que ele estava lá, terminou as férias dele, voltou, teve que esperar o corpo estabilizar para poder dar continuidade. Então isso é importante. Existem alguns livros que abordam o fato, e a gente tem que estar muito atento nessa sutileza desse detalhe. O que é baixa hierarquia no tratamento homeopático? Escolher o remédio sem levar em conta os sintomas mais peculiares
e mais subjetivo do remédio, apreciando mais os sintomas físicos e os sintomas que são comuns a muitos outros remédios, que não servem como diferenciador do caso analisado. É uma escolha normalmente baseada na ação local e não no todo. Esta não é uma escolha homeopática como preceitua o Organon da Arte de Curar de Samuel Hahnemann. É conhecida como escolha galênica. Então, escolher um remédio para um problema físico é considerado galênico pela maioria dos terapeutas e não é uma indicação boa. Ela não traz bons resultados ao longo do tempo. A alta hierarquia, aí sim, escolher o remédio levando em conta as considerações dos sintomas mais peculiares e mais subjetivos do remédio, apreciando mais os sintomas energéticos e mentais, que são sintomas exclusivos do remédio, ou que estão presentes em outros poucos remédios, pois esses sintomas servem como diferenciadores do caso analisado. Modalizando-os, eles individualizam o caso. É uma escolha normalmente para ação no todo, corrigindo as sensações e incômodos. Aí sim o sintoma físico desaparece. Então é importante a gente entender o que é um tratamento de baixa hierarquia, o que é um tratamento de alta hierarquia. Esta é uma escolha homeopática, como preceitua o Organon da Arte de Curar de Samuel Hahnemann. É a que deve ser observada pelos verdadeiros artistas da cura. Então, a indicação deve ser sempre em alta hierarquia, pautando os sintomas mentais, emocionais e até mesmo os energéticos. Também consideramos de alta hierarquia o tratamento antimiasmático que visa atingir os miasmas, em ordem decrescente: aditismo, cancerinismo, tuberculinismo, egoitismo, psicose e psora. São tratamentos que interferem no terreno, aliviando-os, fazendo com que a pessoa possa ter mais equilíbrio em suas ações diárias. Então, sempre que a gente faz um tratamento miasmático, vai melhorar a qualidade de vida da pessoa. Inclusive, o envelhecimento da pessoa se torna menos evidente. Em cada fase tem suas características próprias. O que é choque conscienciológico? Compreendemos como aquilo que gera conflito na consciência. Conflito entre o que se faz e o que se sabe que não se deve fazer, consciente ou inconscientemente. Aqui é que mora o perigo. Quanto mais consciente é a pessoa, mais ele vai responder aos estímulos positivos que recebe. Então, se nós cometemos determinados erros, a nossa consciência pesa e aí nós começamos a gerar princípios adoecedores. Tem uma palestra que a gente pretende fazer, que chama Amparo Fraternal, que está no capítulo 6 do livro No Mundo Maior. O que é evangelioterapia? É o estudo e aplicação consciente das máximas do Evangelho em nossas vidas. Tem gente que faz isso sem estudar o Evangelho. Ele já tem uma bondade interna, já tem conhecimentos internos de fazer o bem. Mas algumas pessoas precisam de passar por determinados entendimentos para ele poder tomar a atitude melhor e mais condizente com a sua necessidade. E quando se tem um conhecimento, aí a consciência cobra. E ela vai cobrar, seja aqui, seja no plano espiritual. Não adianta dizer que não sabe. As leis divinas estão escritas na nossa consciência. Deixou-nos gravado Kardec. Né? O exemplo máximo que Deus deu para a humanidade foi Jesus. Então, diante dessas duas situações, nós temos que observar a quem nós queremos seguir, como nós queremos seguir. Logicamente que os outros emissários que Deus mandou ao mundo são louváveis e respeitáveis. Como somos cristãos, nosso modelo é Jesus. Lembrando de novo o Dr. Musso sobre a homeopatia, que considerando, quando foi perguntado para ele, já que você era homeopata, quando estava encarnado, o que você pensa da homeopatia agora que você está no plano espiritual? E ele diz o seguinte: a homeopatia é o começo das descobertas dos frutos latentes, far-se-ão muitas outras igualmente preciosas, formando um todo harmonioso, que conduzirá vosso globo à perfeição. Então, a homeopatia ela tem essa característica de nos harmonizar, ajuda a gente a evoluir mais e podemos também, pensando dessa forma, entender que muitas pessoas que poderiam estar na lista de ir embora do planeta, ao se tratarem com homeopatia, mudarão seu padrão vibratório, mudarão seu entendimento, se desintoxicarão de energias psíquicas pesadas e continuarão na Terra desfrutando daqui.
será outra palestra que a gente pretende fazer sobre os exilados de Capela e transição planetária. Né? A homeopatia é um sol a mais a brilhar nos nossos horizontes, dando-nos melhor compreensão de nós mesmos e ajudando-nos a dar os passos necessários para a nossa evolução. Né? O texto sumiu, ficou só o deserto. Né? Então, a gente, nesse deserto que nós temos de ignorância da nossa existência espiritual, ignorância das leis espirituais que a gente tenta manter às vezes, né? E a paisagem ela é bem convidativa. E o nosso livro, Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, vai te ajudar a entender melhor a si mesmo, a determinados fenômenos que acontecem na sua vida e principalmente entender melhor o Evangelho, que é o mais importante.